Fala pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Mais uma vez estamos aqui para falar um pouquinho sobre o mercado pecuário, mercado de grãos. Eu, Iago Travagini, junto com o Stefano Podsclã, Laura Rezende e Rodrigo Acioli. Eu já começo o podcast dessa semana, né, atualizando sobre o que a gente trouxe de novidade na semana passada, né? Na semana passada a gente pontuou sobre a doença de Newcastle e agora a gente tem algumas novidades, né? Basicamente, o que a gente conclui do caso, né? Depois de mais de 20 anos que a gente não tinha um caso de Newcastle no Brasil, a gente voltou a ter. O foco lá em Antagorda. Todas as medidas cabíveis sanitárias foram tomadas, a área foi isolada e a granja agora vai ser acompanhada por mais 42 dias até que, de fato, a gente tenha uma solução completa do caso. Mas, a priori, não houve novos casos da doença, né? Foi um animal isolado, pelo que se foi investigado. A gente até teve novos testes pós o caso ali. Três, quatro animais foram testados, mas, de fato, a gente não teve nenhum caso a mais para a doença de Newcastle. E o que a gente viu desde então foi o encaminhamento dessa resolução lá para a ONTA, né, para a Organização Mundial de Saúde Animal, e após isso, agora a gente espera, o que o governo brasileiro, a Associação Brasileira de Proteína Animal espera, é o restabelecimento comercial, principalmente com os três países que pararam de comprar carne de frango brasileira, né? Pararam de autorizar, certificar a exportação para esses países. Que no caso, na semana passada, o que a gente tinha notícia, né? Até um movimento meio dúbio, assim, ficou meio uma informação desencontrada, mas na semana passada a gente tinha falado de Argentina, China e União Europeia. E o que a gente tem informação hoje, na verdade, na realidade, é que seriam Argentina, China e México. E aí, quando a gente coloca México nessa conta, é um problema maior do que a União Europeia. A União Europeia não compra hoje do Brasil o que o México compra. Então, esse era um ponto assim, que ficou estranho, né, nesses comunicados oficiais que foram emitidos pelo mapa. Mas aparentemente o que se tem notícia hoje é que a gente tem esses três países aí que não estão comprando carne de aves do Brasil como um todo. Assim, ainda assim, a gente ainda vê bloqueios para o estado do Rio Grande do Sul, que aí você consegue redirecionar para outro estado a exportação. Você tem bloqueio para a zona ali da fazenda, da propriedade, né, um raio de até 10, 50 km, que também não poderia exportar para alguns países específicos, mas esses três aí que eu citei que bloquearam nacionalmente continuam a bloquear. Então, o que resta agora, basicamente, né, é esperar para ver quando esses países, depois de satisfeitas todas as dúvidas deles, quando eles vão autorizar a retomada do processo de certificação, e aí a gente vai poder exportar novamente para esses países. Então, a gente está caminhando por esse ponto aí. O preço do frango vivo, né, a gente até soltou um relatório ontem sobre a cadeia do frango, e enfim, o preço do frango vivo ainda não demonstra sinais de recuo forte. A gente até olha para o atacado e começa a ver uma leve queda, porque aí sim a gente pode ver talvez o frango que já estava produzido, ele sendo redirecionado para o mercado interno, que ia para exportação, vai ser redirecionado para o mercado interno, e aí você tem uma pressão inicial ali no elo do meio. Pode ser que isso reverbere sobre o frango vivo, dependendo de quantas semanas a gente tiver de paralisação nesse processo de certificação para esses três países. Porém, o que a gente vê hoje é mais uma leve pressão negativa ali no frango resfriado, que sai de R$ 7 o quilo para bater 6,90, que é o menor preço desse ano. Mas é um preço assim, que a gente já vem caminhando, já vem acostumado a ter, pelo menos desde o início do ano. Aí a gente vê preços entre 6,95, 7,05, 7,10. A gente voltou para esse nível de 6,90. Então é um ponto que a gente tá acompanhando e está ficando de olho. E até era um questionamento, né? A gente viu muito cliente aqui, muito jornalista, enfim, muita gente perguntar quais seriam os impactos sobre toda a cadeia de proteína animal. E o que a gente pode absorver por enquanto de fato, a gente está vendo um frango resfriado cair no atacado, mas a relação de troca, principalmente com a carne bovina, né? A combinação ali entre carcaça bovina e frango resfriado estava numa relação que era extremamente não, mas bem acima da média, positiva para a carcaça bovina, ou seja, já não era só uma decisão financeira entre carcaça bovina e frango resfriado, né? A carcaça bovina já estava competitiva porque sofreu quedas muito mais intensas desde 2022, então ela está competitiva, então essa queda de 5, 10 centavos no frango ainda não está impactando na carcaça bovina, negativamente falando, mesmo no final de mês. E a gente começa a olhar para esses indicadores, vai ter que ficar mais atento se a gente tiver o prolongamento dessas exportações barrada para esses três países por mais de 15, 30 dias. Aí sim a gente vai ter um problema que pode se tornar grande. E falando em atacado, eu já começo a partir para um assunto que foi, inclusive, tema do nossa
da nossa aba ali de atacado dentro do fato pecuário, que foi a relação entre o boi e a vaca casada. E isso aqui já encaminha, talvez até para a Laurinha trazer o que ela está vendo do mercado. Mas antes, o que eu gostaria de pontuar é o seguinte: a gente está vendo, olhando para o atacado da carne, né? A diferença entre a vaca e o boi, né? A vaca casada e o boi casado atingiu o menor patamar desde novembro 23. E isso tem, mais uma vez, me chamado a atenção justamente para esse encurtamento da oferta de fêmeas, comparado ao ano passado. É uma diferença em torno de 4, 5 pontos percentuais a menos do que tinha lá em julho 23. E me chama a atenção justamente por essa movimentação. Essa diferenciação entre vaca, com a vaca caindo menos ou até não caindo, enquanto a carcaça do boi, né, do boi castrado, do boi inteiro, está sofrendo mais. Então me chama a atenção essa movimentação. Ainda estamos ali um pouquinho acima da média, ou levemente acima da média histórica, mas me chama a atenção que a vaca tem perdido espaço num nível que já não é o mesmo nível do ano passado. Ela já está se desvalorizando menos, ou até em alguns casos subindo mais, do que a carcaça castrada do bovino. E isso é um prelúdio, mais uma vez, aquelas sinalizações, daquele acompanhamento mensal que a gente faz sobre a participação das fêmeas no abate, sobre como elas talvez vão ficar mais enxutas agora. Essa primeira etapa, eu diria que é reflexo muito mais de uma redução de rebanho que a gente passou nos últimos 2 anos, do que, de fato, o processo de tomada de decisão do criador de reter as suas fêmeas. Ele ainda não está retendo as suas fêmeas. O que a gente está vendo é uma oferta sazonal de fêmeas, é uma oferta mais de volume de fêmeas, reduzindo durante o ano, mas também que a gente tenha um menor contingente de animais para serem abatidos, e isso começa a refletir, obviamente, nesse volume de fêmeas ofertadas. Então, acho que esse é um processo que tem me chamado a atenção, e se eu não me engano, acho que até vi na carta pecuária do Rogério, acho que foi ontem ou antes de ontem, o gráfico mostrando justamente isso, mostrando essa variação da vaca sobre um ano atrás, né? E quando você compara um ano atrás, o preço da vaca hoje contra um ano atrás, finalmente a gente tem um preço que parou de cair, né? Então ela começa a dar sinais de que está ganhando no ano a ano. E esse é, mais uma vez, um prelúdio do que pode vir a acontecer para os próximos anos. Pois bem, eu acho que até falei um pouquinho demais aqui. Eu vou pedir para a Laurinha para ela trazer um pouco sobre a impressão do que ela tem visto em mercado, sobre o que ela está acompanhando aí que vale destaque. Laurinha, a bola está contigo. Obrigada, Iago. Bom, eu acho que até é bom você comentar, fazer uma correlação aí entre o reflexo nos preços da carne bovina. Você comentou um pouquinho em relação a essa correlação da carcaça casada com o frango, né? E essa intenção, né? Ou esse sentido em trocar ou não, né, uma carne pela outra, e essa relação de troca que faz com que o consumidor brasileiro migre de uma proteína para outra proteína. E um ponto interessante, né, quando saiu essa divulgação, muitos aqui nos perguntaram justamente disso, né, dos reflexos na pecuária de corte como um todo, né, e o que a gente viu foi que o mercado não sentiu muito, pelo menos até então, né, essa doença de Newcastle. Era normal que sentisse, porque hoje a carne de frango ela é muito consumida, é a carne mais consumida aqui dentre as proteínas. Então, o brasileiro ele já tem um hábito de consumir, por ser uma carne mais barata, né? Também por ser uma carne mais de fácil preparo, né? Tem todo um contexto aí que faz com que essa carne hoje seja a mais consumida dentre as proteínas. Então, seria natural, né, que com essa carne ficando mais barata ainda, o brasileiro migrasse, de certa forma, um pouco do consumo aí, se fosse interessante essa relação de troca dentre a carne bovina e a carne de frango. Mas o interessante, assim, o que me chamou a atenção é que o mercado físico não sentiu, basicamente, essa questão da Newcastle. O mercado futuro, no dia, assim, no dia após, deu uma sentida, recuou e tudo, mas já está em recuperação. Então, a gente já viu uma recuperação do que a gente tinha na semana passada, né? Depois da notícia da doença, até um dia antes, assim, em relação aos preços que a gente tem agora. Então, vou pegar referência aqui para a gente no agosto. Ó, a gente chegou a ver aqui um CD, né, e bater aí os 232, quase 231. E agora a gente já está vendo um agosto a 235. Então, ele recuou um pouco e agora já tem voltado aos patamares, com o mercado acreditando que isso não vai perpetuar por muito tempo, isso vai ser resolvido rápido, né? E já está em vias de resolução, de certa forma, né? Claro que a reabertura para os países não depende exclusivamente da gente, assim como quando
nós temos vaca louca e é algo que depende muito mais do governo dos outros países também para darem essa nova liberação aqui para a gente. Mas eu achei interessante assim que isso não repercutiu de forma tão negativa como poderia na pecuária. E falando um pouquinho de mercado, né, a gente viu mais uma semana aí de preços andando mais de lado, o CPEA tem firmado cada vez mais no 231, né, então, para um boi, o que reflete um boi São Paulo. A gente está vendo negociações de um boi em São Paulo, China, chega a R$ 235, e um boi comum ali na casa de 225. Mas em outros estados, o que eu tenho visto é que a gente está com bastante dificuldade de alavancar preços melhores, até alguns estados, os frigoríficos já querendo pagar um pouco menos. Nós passamos aí na última semana, principalmente, né, na última e na penúltima semana, de frigoríficos indo mais atrás das compras, ou seja, estava com uma menor oferta de animais, né? A gente provavelmente vai ver isso quando os dados de abates forem divulgados, mas nós tivemos aqui vários relatos, a gente já trouxe aqui para o podcast, né, de clientes nossos sendo acessado pelos frigoríficos aí, em busca de boi. Isso é um ponto que reflete bastante para a gente, né? Então, se está tendo demanda, se os frigoríficos estão em busca, é sinônimo, né? Nos diz que a oferta de animais está um pouco mais reduzida. Então, realmente, eu acredito que essa diminuição da oferta em julho, ela aconteceu, mas mesmo assim, o que a gente observa é que ela não foi suficiente para a gente ver preços subindo significativamente. Então, os preços desde a segunda quinzena de julho aí estão andando muito de lado, né? A gente pega um boi no Mato Grosso, por exemplo, a gente viu um animal sendo pago até 215, agora a gente está falando um boi perto de 210, né? Então, nós vimos uma recuperação, segunda quinzena entrou, o mercado começou a andar de lado, sem muita força para subir, mesmo com a oferta continuando um pouco mais restrita por esse mês. E agora o que eu estou sentindo é que já o mercado está mudando um pouco mais de clima. Os frigoríficos que estavam pagando preços melhores para o boi, principalmente para quem ia fazer negociações já para o final de agosto, para entregar boi no final de agosto, e aí eu não estou falando de um termo, eu estou falando de escalas alongadas já até o final de agosto em algumas plantas, e os frigoríficos já pagando esse valor, então já negociando de antemão o valor que vai ser pago para a entrega daquele animal que está sendo escalado ao final do mês, né? A gente fala que não é um termo porque a gente consegue executar através dele uma trava, né, uma comercialização antecipada, mas não é o termo comum que as indústrias estão praticando hoje, que você tem ali até 45 dias antes para travar seu animal e tudo, né? Mas essas vendas já para entrega futura, o que eu tenho sentido é que a indústria não está querendo pagar tanto mais. Então, isso já é um reflexo para a gente de uma certa perda de otimismo em relação aí, principalmente aos meses de agosto e até o iníciozinho de setembro, que eu acredito que vai ser o período aí que a gente vai passar num curto prazo para um momento mais desafiador, por uma nova leva de oferta de animais. Olá, aí, ó. Eu vou até comentar contigo, você trouxe isso sobre Mato Grosso, né? Porque me chama a atenção, pelo menos nessas últimas semanas, desde o início de julho, né? A gente falou muito sobre a estabilidade de preço, relativa estabilidade de preço, né? Mas me chama a atenção a escala, né? A escala de abate nacionalmente não andou. Se você pegar ali, a gente tem um nível que está 9 dias de escala de abate. Mas eu percebo que há uma estratégia clara da indústria em forçar a alta nas praças interioranas do país. E eu explico isso analisando o preço do dia 1º de julho contra o dia 30 de julho, né, o dia 29 de julho, para a maioria das praças brasileiras. Então, você tem São Paulo, que sai de uma média de 225 para bater 229 agora, no nosso indicador, tá? Então, você tem uma valorização de 2%. Só que você olha, Mato Grosso do Sul saiu no mesmo período, tá? Do dia 1º de julho para o dia 29 de julho, subiu R$ 14, subiu de 214 para bater 228. Hoje o diferencial de base estaria muito, tipo assim, muito próximo, né? Você pega também Goiás, que tinha um preço de 207, agora está falando em 219. Você pega Minas Gerais, 209 e agora 222. Então você tem um processo de alta que se concentrou na maioria das praças interioranas, com exceção, obviamente, do Mato Grosso, que foi o estado que menos subiu durante esse período. Pará também, né? Você teve uma alta de 5%, Tocantins uma alta de 4,5%, então, que sai de 198 para bater 208, R$ 207. O que me chama a atenção é que há uma estratégia clara, pelo menos olhando para esses números, de aumentar os preços nas praças interioranas. E aí você força, obviamente, o mercado a se equalizar. Você tem uma condição hoje de
de transportar a carga ali. Obviamente tem a questão de imposto, mas você tem a questão de frete ainda que não está impactando tanto nesse momento. Mas chama a atenção justamente essa forçação de barra para que os preços fiquem mais equilibrados entre as praças pecuárias. Você, obviamente, tem questões de oferta, mas acho que o ponto não é só uma praça interiorana. A gente está falando Mato Grosso do Sul, Goiás, Minas Gerais, Pará e Tocantins, todos tiveram alta de mais de 4,5%, com destaque aí para Mato Grosso do Sul, que subiu 6,5%. Então, me parece uma estratégia para justamente não ter que forçar o CPEA e, consequentemente, a B3. Isso, obviamente, tem o seu efeito de curto prazo, mas pode sim ter um efeito de médio e longo prazo, né? Que você trava um pouco o seu processo os confinadores começam a olhar para o preço de 240 e 238, 239, já começa a falar, ó, talvez não compense tanto engordar esse animal para outubro, enfim. Acho que é bom ficar atento a esse processo de encurtamento diferencial de base. É comum que aconteça no segundo semestre um encurtamento, mas na intensidade com que foi, me chamou a atenção essa valorização nas praças mais do interior do país, durante esse mês de julho aí, e pode ser que continue assim durante o mês de agosto, né? E até interessante, Thiago, que isso que você está comentando faz muito sentido, até pelo que eu tenho visto aqui no físico, né, de clientes comentando em relação ao assédio, vamos falar assim, de compradores de São Paulo indo buscar boi em outros estados. Então, eu vi relatos disso em Mato Grosso, vi relatos disso até em Rondônia, né, que é um estado com a logística um pouco mais longe, Goiás, Minas. Então, o fato de São Paulo, porque para São Paulo não forçar, né, tanto, não elevar tanto os preços, das duas, uma, você tem que ter uma oferta muito grande dentro do estado, ou você tem que começar a buscar esses animais que estão faltantes em outros estados. Então, eu vejo que esse movimento ele está acontecendo, né, dos frigoríficos de São Paulo, e não só dos frigoríficos, mas também dos confinadores, indo buscar animais em outros estados aí para terminar e pagando aí preços até um pouco agressivos, tá, para o boi magro, se comparado aos negócios que estão correndo na região. O que é comum também, né? Geralmente São Paulo vai para outros estados buscar e paga um pouco melhor do que está sendo pago ali na região, mas com o intuito de trazer esses animais para serem terminados no estado de São Paulo, já que quando a gente olha para custo de área de confinamento ou custo de engorda em São Paulo comparado a outros estados, mesmo que esse diferencial tenha reduzido, a gente vê que é mais interessante hoje confinar até em São Paulo do que às vezes em outros estados, falando em diária de confinamento. A gente olha num custo de uma diária de uma roupa produzida, perdão, em São Paulo, a gente está falando num boi de 210, 205, pelo que eu vi aí o pessoal comentando, e você vê no Mato Grosso um boi de 190. Então, uma diferença pequena no custo em relação ao diferencial que a gente tem hoje. Eu acho que vale exatamente esse ponto, Fabiano. Acho que vale a pena ficar atento a essa movimentação, principalmente como ela acontece nas praças do interior do país. E a gente sai um pouco dessa discussão de CPEA, né, em São Paulo, e também tentar entender o que está acontecendo no interior, que é um movimento que chama a atenção. E Isso aí, aí. acho que também, já partindo para outro fato que me chamou a atenção, e eu vou chamar o pessoal de grãos já para discutir um pouquinho sobre, falar um pouquinho sobre grãos. A relação de troca boi-milho mudou muito nessas últimas 2, 3 semanas, principalmente no mercado futuro, né? Se compara os contratos futuros, a gente chegou a ter 4,20 na relação entre setembro e outubro ali para o boi outubro e o milho setembro. 4,29, se eu não me engano, chegou a bater. Hoje a gente já está falando de um indicador ali que bate 3,90, 3,80, 3,95, se eu não me engano. E me chamou a atenção justamente esse processo inverso, né, em que o milho teve valorização durante as últimas semanas no futuro e o boi caiu. Mas bem, eu vou chamar o Stefano e o Rodrigo também para discutir um pouquinho sobre isso e um pouquinho sobre o mercado de grãos como um todo. Stefano, fica à vontade. Bom dia, pessoal. Boa tarde, boa noite para todo mundo que está nos acompanhando aqui. O movimento aí do milho que saiu do fundo do poço nessas últimas 2 semanas está relacionado a contexto de exportação. A gente tem uma situação, na verdade, né, problema de safra na Ucrânia, no leste europeu, que está trazendo perdas à produção de milho, principalmente a Ucrânia, que tem um peso maior no contexto do cereal. A gente tem a Argentina também, que colheu uma boa safra esse ano e está com uma situação logística problemática, né? O nível do Rio Paraná relativamente baixo, né? Trazendo aí impacto a limitação de carregamento de navios,
a tráfego de navios, né? Para quem conhece um pouco não conhece um pouco da logística da Argentina, né? A entrada ali entre, né, o Rio da Plata, né? Entre Uruguai e Argentina, lá no extremo sul da América do Sul. E os portos da Argentina estão ali cerca de 200, 300 quilômetros adentro do Rio Paraná, principalmente ali focado na região de Rosário. E essa limitação, né, junto com os movimentos aí internacionais, a gente olha principalmente para dólar, né, o dólar, prêmio de exportação em Chicago, trouxeram uma valorização dos preços aqui no Brasil. A gente viu o mercado registrar uma alta aí de R$ 2 a R$ 4 a saca nas praças no interior, enquanto o preço do milho nos portos saiu ali da referência de 61, R$ 62 a saca e foi bater ali algo próximo de 64, R$ 65 a saca. Esse começo de semana a gente vê um movimento de acomodação dessas cotações nos portos, principalmente as referências voltando ali a patamares de 62, 63, mas o cenário do interior o preço cai, o produtor retrai. Então a comercialização ela começa a ganhar um pouco de tração quando a gente vê, né, quando o mercado olha para alguma mudança de preço, principalmente base no interior, quando isso reflete no interior. E a tendência, né, quando a gente olha para o histórico de 10, 12, 15, 20 anos de preço do milho, ele basicamente sobe aí, né, ele começa a ter uma trajetória de recuperação. Agora em agosto, setembro, esse segundo semestre, ele traz essa trajetória, né, projetada aí pela própria curva da B3, né, se você olhar o vencimento novembro, ele é superior ao indicativo agora de setembro, reflexo desse comportamento sazonal e também de uma presença mais efetiva, né, da demanda doméstica, que começa a se posicionar também de forma mais agressiva, né, olhando aí como que vai ser o posicionamento para o primeiro semestre de 2025 em relação a estoques, enfim, um movimento aí que ele é combinado tanto de demanda externa quanto de demanda doméstica, e essa retração do lado do produtor traz esse posicionamento aí de uma tendência de recuperação para os preços do milho, um mercado que tende a andar relativamente mais firme. O que pode mudar essa conjectura? Acho que um primeiro fator é olhar para a primeira safra, para o milho primeira safra de 24, 25, um olhar especial para o Rio Grande do Sul, que devido aos problemas, né, a calamidade que foi enfrentada ali na virada de abril para maio, isso pode ter algum impacto sobre redução da área plantada do milho primeira safra, especificamente também porque o preço do milho acabou cedendo nesses últimos 60 dias, e enquanto o preço de fertilizante, né, o preço da ureia não trouxe grandes movimentações, pelo contrário, como o dólar registrou aí um movimento de alta, esse preço de fertilizante até acaba impactando essa decisão do agricultor que está olhando o milho primeira safra, especialmente no Rio Grande do Sul, que o calendário de plantio ele é antecipado, né? Final de agosto, ali início de setembro, você já tem os primeiros plantios, e tem também a própria questão agronômica, né? Regiões que tiveram problemas de camada de solo, perdas de camada de solo, e isso pode trazer algum impacto. Outro fator se, além da redução da área de produção para o milho primeira safra, é clima. E a gente tem um Laninha aí, né, que vai atuar durante esse segundo semestre no cenário climático, né? O Laninha, como já conhecido, ele traz aí, né, alguns estresses, traz algumas irregularidades mais expressivas para a região sul do país. Então, acho que um foco aí no Rio Grande do Sul acaba permanecendo para um olhar sobre milho primeira safra. E também a gente tem que olhar esse calendário de plantio da safra de soja. Por mais que a gente está vendo esse movimento aí de valorização dos preços do milho, né, saindo do fundo do poço, se o plantio da soja em setembro, outubro, tiver aí um calendário relativamente normal, isso pode jogar uma pressão de liquidez para o mercado de milho. Por quê?
Se tudo correr bem com a safra de soja, dezembro, janeiro, fevereiro, essa soja, esse milho tem que abrir espaço logístico para a soja entrar. Logístico em rodovia, ferrovia, logística interior, silos, armazéns. Então, toda essa conjectura ainda vai trabalhar com preços de soja e com preços principalmente de milho, e tem um maior direcionamento para o mercado doméstico. Em relação às exportações, elas andam de forma, um ritmo aí inferior ao ano passado, principalmente. Ainda assim, vem começando a ganhar atração durante esse mês de julho. O pico alto das exportações é agora, setembro, outubro, novembro. E o que fica, né, também aí de potenciais impactos, principalmente lá para o final do ano, virada do ano, para esse preço de milho é a definição da safra norte-americana, que vem vindo tudo bem em relação a cenário climático, qualidade de lavouras, e principalmente se a gente começar a ter ali, historicamente, né, pelo próprio retorno das chuvas, novembro, dezembro em diante, talvez aí o nível do Rio Paraná registrando alguma melhora, trazendo alguma melhora de logística para a Argentina, isso traz mais um competidor para o mercado e isso pode mexer com a conjuntura de preços aqui também, principalmente olhando para o apetite do exportador. Em relação à soja, o mercado está mais pesado aí nessa última semana. Até semana passada, a gente viu Chicago ali para março 25, beliscando ali a casa dos 11,05 dólares por bushel. Para maio, beliscou ali a casa dos 11,10 dólares por bushel. Aparentemente, né, e assim, parece ter dado aí sua última oportunidade para travar Chicago nesses patamares. O mercado abre a semana relativamente baixista aí, refletindo questões sobre óleos vegetais, questões sobre safra americana, sobre demanda por soja nos Estados Unidos, também questões relacionadas à China, que não tem comportamentos aí efusivos em relação a compras. Então, acaba aí o mercado trazendo uma percepção baixista, já é sazonal também nessa época do ano, daqui para frente, Chicago tende a ir a patamares mais baixos, e provavelmente aí, né, o contrato que está em vigência, que precifica aí a safra dos Estados Unidos, que é o novembro, provavelmente a gente vai ver ele perdendo a referência de 10 dólares o bushel e até patamares mais baixos, provavelmente até encostando ali na casa dos 9,50 dólares por bushel. Então, isso traz reflexos aqui para a precificação Brasil, tanto soja 25, a gente viu o mercado perder aí 4, 5 reais a saca da semana passada para essa semana, depois desse movimento de alta. E também para a soja disponível também o mercado acabou tendo aí uma acomodação um pouco mais não tão intensa, na mesma intensidade que 24 e 25, mas também aí acaba registrando perdas. E aí queria passar para o Rodrigo para trazer aí o contexto de movimento das bolsas. Vamos lá, Stefan. Iniciando por Chicago, né, em termos de precificação aqui, soja e milho. Na última semana, nós tivemos um viés de recuperação dos preços, então um leve movimento de alta, analisando a janela, fechamento da semana entre 19 e 26 de julho, né, entre uma sexta-feira e outra. Para os futuros de soja, analisando novembro, a gente teve uma valorização superior até a 1%, né, dentro ainda de uma tendência de baixa em diferentes prazos operacionais, e voltou a dar sequência neste início de semana, né? Ontem e hoje, na manhã de terça-feira, o mercado vem registrando novas perdas. Na tela agora, o novembro 24, né, para soja, terminação aí X24, negociando a 10,19 dólares o bushel. No dia de ontem, esse mesmo contrato, ele renovou a mínima dos últimos anos a 10,18 dólares o bushel. Então, caso perca essa mínima atingida, provavelmente o mercado vai flertar com a importante referência dos 10 dólares o bushel, podendo, inclusive, perder esse patamar. Já puxando aqui para o milho, tanto o setembro quanto o dezembro, o mesmo contexto gráfico, né, no curtíssimo prazo,
Eles estão encaixotados, lateralizados, mas também dentro de uma tendência de baixa. Analisando no comparativo semanal, nós tivemos uma pequena correção de alta. E o setembro agora na tela a $3,91 o bushel em Chicago. O dezembro ainda conseguindo negociar acima dos $4 o bushel. Na tela aqui às 10h47 da manhã, $4,06 o bushel. E toda essa movimentação de preços veio em linha com o reporte do CFTC, né, que traz o posicionamento dos players, mais especificamente dos fundos de investimentos. A gente sempre traz essa atualização. Então, um reporte que saiu na última sexta-feira trouxe uma cobertura de posição vendida, tanto em derivativos de milho quanto de soja. A soja que nós tivemos aí recentemente, né, a renovação do recorde, né, a exposição vendida por parte dos fundos, elas foram reduzidas em futuros e opções. Então, até o dia 23/7, né, que foi até a última terça-feira, a posição vendida, o saldo vendido dos fundos em futuros e opções de soja era de 163.659 contratos, e para o milho, uma posição também ainda carregando uma posição grande na ponta vendedora, mas nós tivemos uma redução para atuais 318.549 contratos. Então, em linha, esse posicionamento dos fundos e o movimento de preços que nós tivemos em Chicago. Em relação às atualizações do USDA no dia de ontem, o próprio USA trouxe as condições das lavouras norte-americanas, sem grandes alterações, como o Stefan disse. No comparativo semanal, o milho avançou 1 ponto percentual, né, nas condições boas e excelentes. Atualmente estão em 68%, acima de 2023 para o mesmo período, que eram de 55%. E o mesmo contexto para a soja, né? Nós tivemos uma queda de 1 ponto percentual no comparativo semanal. Atualmente, essas condições boas e excelentes, elas estão atingindo 67% das lavouras, também bem acima do observado em igual período do ano passado, que era de 52%. Agora, trazendo para o Brasil, comentando inicialmente o movimento de preços na B3, a gente tem um contexto um pouco mais diferente de Chicago, como já comentamos nas semanas anteriores. O milho, ele aparentemente deixou esse fundo de preços para trás. Analisando o contrato setembro, né, ainda nesse mês de julho, ele renovou a mínima para a série, né, de setembro a 56,83. Esse fundo de preços ele foi atingido em 8 de julho, para ser mais específico, né? E na última semana ele atingiu um topo relevante a 62,50, que inclusive é o primeiro patamar de resistência que a gente coloca aqui na tela, negociando a R$ 60,50, né? Tivemos uma valorização mais expressiva ao longo da última semana, entre 19 e 26 de julho, e está recuando nesse início de semana, no dia de ontem e agora na terça-feira pela manhã. Mas o viés, né, a tendência já é de alta no curto prazo para esse milho B3. E acompanhando, agora sim, apresentando uma maior reação no físico, nós observamos no dia de ontem, o indicador CPEA, base Campinas, veio a R$ 58,45 a saca. Então, uma valorização de aproximadamente R$ 1 frente ao dado da semana anterior, né? Frente à segunda-feira passada, que foi de R$ 57,56 a saca. E para a soja, indicador Paranaguá, CPEA, veio a R$ 137,28 a saca. Então, uma pequena queda aí frente aos R$ 138,27 observados na segunda-feira passada. E só para comentar, o Iago trouxe na fala dele ali a relação de troca, nós atualizamos na semana passada. Agora mais cedo, né, se a gente pega o fechamento do indicador CPEA do milho e do boi gordo, só o fechamento de ontem, né, não estou considerando nenhuma média, ele estava aí a 3,98, né, então no disponível aí, no mercado ainda próximo desses 4, mas se a gente olha já a troca futura, né, analisando o boi outubro com o milho novembro, ela ainda está mais deteriorada, né? Então, se a gente projeta isso, ela já está 3,75. Ela estava até a patamares mais baixos na semana anterior, aparentemente retornou um pouco e está nesses patamares. Então, acho que é relevante sempre pontuar, né? Quando chega nesses
níveis de 4, 4,20, como o Iago pontuou, acho que vale a atenção, né? Não deixa de ser um indicador aí também para comercialização. Acho que esses eram os principais pontos aí em termos de precificação, relação de troca, enfim, do mercado. Sem grandes alterações aqui para o outubro, enfim, para os vencimentos mais curtos, então acho que não. Negociando na tela agora o outubro a R$ 241,70 a arroba. Não sei se o Iago tem algum comentário. Não é nada. Ela só reforçar justamente esse sentimento de que o mercado, pelo menos do boi, assim, a gente pode dizer que está meio que numa maré, assim, uma maré mais calma nesses últimos dias. Difícil dizer se ele vai mudar muito nessas próximas semanas, nesses próximos meses, mas o mercado do boi gordo tem ficado bem mais calmo aí nesses últimos meses, né? A gente tem, pelo menos olhando para o contrato aí de outubro, você percebe que já não tem aquelas variações que a gente estava acostumado, né? Você pega desde abril, a máxima foi em torno ali dos 248 e a mínima 237. E se a gente volta em retrospectiva porque aconteceu no passado, a gente tem aí quedas que já, já foram de 20, 30, R$ 40. Então, a gente tem um mercado um pouquinho mais calmo, pelo menos olhando no futuro para o boi gordo. É isso. Acho que é isso. Acho que só chamar todo mundo aí para nos acompanhar nas redes sociais. A gente está sempre postando os cortes aqui do podcast, chamando todo mundo para escutar um pouquinho da gente lá também no Instagram, falando um pouquinho sobre comentários semanais. Então, não se esqueçam de acessar aí também as redes sociais do YouTube, do Instagram, para acompanhar a gente. Valeu, pessoal. Agradeço mais uma vez, Rodrigo, Stefan, Laura, e a gente volta na próxima semana. Valeu. Obrigada, turma. Boa semana. Valeu, Valeu, pessoal. Boa pessoal. semana.